os 6 passos mais fáceis para você tirar o seu passaporte em 2026 com os preços atualizados e inclusive existe um projeto do governo que está em análise para aumentar o preço do passaporte em até 60%. E se você pretende viajar para fora da América do Sul, o passaporte é um documento obrigatório e quanto antes você resolver isso, menor o risco de você pagar mais caro no passaporte e também perder uma oportunidade de trabalho ou de estudo. E aqui nesse vídeo você vai entender todos os documentos que são necessários, pagamento de taxa, agendamento para fazer o atendimento presencial e como você vai tirar o seu passaporte. Eu sou Eric Calisto, dono da Ajuste Viagens e trabalho com viagens há mais de 4 anos e já fiz vários passageiros, vários clientes meus a viajarem por vários lugares do mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, todos eles precisavam de ter o passaporte em mãos e todos os nossos clientes são assessorados do início ao fim com toda a documentação necessária para cada viagem. E aqui nesse canal eu te mostro como que você pode se planejar para sua próxima viagem. Então se você tem interesse em saber quais são os documentos necessários para sua próxima viagem, se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai ajudar você e a sua família em todas as suas viagens. Mas antes do passo a passo, é muito importante que você entenda a diferença entre o passaporte e o visto. O passaporte ele vai te dar acesso a vários países, então só com o passaporte você já consegue entrar em vários países diferentes, como Europa, na Ásia, na África. Só que alguns países como Estados Unidos, Canadá, México, precisam de um visto, que é um documento a mais que vai te autorizar a entrar naquele país e eles são bem mais burocráticos de tirar. Então só o passaporte já vai te garantir que você visite muitos países, mas o visto vai ser para alguns países específicos, então antes de você organizar sua viagem, tem que pesquisar quais documentos são necessários. E agora vamos ver na prática como é que a gente faz o passaporte. Então você pode pesquisar aqui no Google, tirar o passaporte, já vai aparecer aqui o site do gov.br, obter passaporte. Você pode clicar aqui. Aqui já vai ter várias informações que são muito importantes, então é bem interessante que você leia isso aqui tudo. Então tem todo o resumo das etapas, tem aqui, ó, você vai reunir os documentos, vai ter uma lista de documentos, eu vou ensinar você como é que você vai gerar ela. Você vai preencher o formulário, pagar o boleto, agendar o atendimento, depois apresentar os documentos, consultar o atendimento e depois buscar o passaporte. Eu vou explicar aqui mais detalhado nas próximas etapas. Então depois que chegou nessa parte aqui, você pode ler tudo isso aqui, tem algumas informações que são bem importantes, mas já pode clicar aqui também em iniciar. Aqui em iniciar a gente já vai para a documentação necessária. Então a gente já pode ir direto para a emissão do passaporte, que aí vai ser o passo 1, 2 até o 6. Só que essa documentação necessária, a gente imprime uma lista com todos os documentos que vai ser necessário para você. Então isso aqui é personalizado. Então depois de clicar em documentos, a gente vem aqui para gerar a lista de documentos. Eu já tenho o passaporte, mas eu vou preencher aqui como se eu estivesse fazendo o primeiro passaporte. Então qual é a nacionalidade? Eu vou colocar brasileiro, nascido no Brasil. Vou colocar que eu nunca tive passaporte, mas se eu tivesse vencido, por exemplo, se eu tivesse um válido, era só preencher aqui também. Então nunca tive. Sou brasileiro nato. Nunca tive alteração no nome, mas nesse caso aqui a minha esposa já teve alteração de nome. Então no dela eu coloquei que já teve alteração de nome e aí nesse caso ela precisou mostrar a certidão de casamento. Se for um caso de mudança de nome por decisão judicial ou por causa de divórcio, aí tem que apresentar o documento também. No meu caso aqui eu não tive alteração de nome, então eu coloco nunca houve alteração. A situação atual do solicitante, então eu sou maior de 18. Qual era a idade na última eleição? Entre 18 e 70 anos. E qual sexo que consta nos documentos? Masculino. E a idade do solicitante no final deste ano? Então, entre 19 e 45. Se for acima de 45, aí você coloca acima de 46 anos ali ou mais. E depois que você termina de responder todas essas perguntas, vai sair o resumo do seu questionário aqui. E aí você confirma se está tudo certo, se realmente são essas informações pessoais de você. E aí você marca aqui, ó, estão corretas, e aqui vai ter toda a documentação necessária para você tirar o seu passaporte. Então aqui vai ter como você se declara, né, brasileiro, primeiro passaporte, brasileiro nato, todas as informações e a lista de documentos. E da forma que eu preenchi, são esses documentos aqui: CPF válido, documento de identificação, está regular com as obrigações eleitorais, está regular com o serviço militar obrigatório e atenção, que outros documentos poderão ser solicitados. E aqui, sobre cada documento desse aqui, vai ter todas as instruções aqui nesse mesmo site. Então, CPF válido, tá aqui, ó, que ele pode ser demonstrado no RG ou CNH, certidão de nascimento. E aí, você indo lá para baixo, você consegue ver aqui também quais documentos de identificação são aceitos. Aqui você consegue ver a carteira de identidade, carteira funcional expedida por órgão público, CNH, um passaporte brasileiro que pode estar vencido, carteira de trabalho e tem mais alguns outros documentos. E aqui já falando sobre a situação eleitoral, você precisa ter votado na última eleição, ou ter justificado o seu voto, ou ter pago a multa ali, né? Mas isso aqui precisa estar regular e inclusive aqui já tem também
como que você emite o certificado ali no TSE para comprovar que você realmente está regular com isso aqui. E se isso não tiver em dia, tem uma informação aqui, ó, que você nem pode solicitar o passaporte. Então tem que tomar cuidado com essas regras aqui para você não ter nenhum problema e conseguir solicitar o seu passaporte. E falando sobre a regularidade militar, aqui é para o sexo masculino, entre 19 e 45 anos. Então no meu caso eu tive que mostrar o certificado de reservista. Como eu fui militar de carreira por 7 anos, eu tive que apresentar esse certificado de reservista. Só que aqui tem os outros certificados que cada caso é um caso. E aí você pode ver aqui em qual que você se enquadra e qual documento que você vai levar. Então tem o certificado de alistamento militar, certificado de reservista, que foi o meu caso, e outros certificados aqui. Depois disso, você pode imprimir esse documento para você salvar esse PDF e ver depois a lista de documentos. Mas é muito simples, porque se você olhar lá no começo, tem já essa lista de documentos, e no final ali só vai estar a explicação de cada documento que você realmente vai ter que levar, dependendo do seu caso, e isso aqui é bem personalizado. Então, cada caso vai ser um caso e você vai ter que levar os documentos específicos para a sua situação. Depois de fazer isso aqui, lá no final da página, você já consegue ir para preencher o formulário. Então a gente clica em continuar. E aqui tem uma dica muito importante para o preenchimento desse formulário. O próprio site do governo indica que você use o Mozilla Firefox, que é um outro navegador, que nele você consegue preencher sem ter travamentos, sem ter problemas. Coisa que pode acontecer no Chrome. E se esse vídeo já está te ajudando até agora, deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e a entregar esse tipo de conteúdo a outras pessoas que estão buscando o mesmo conteúdo que você. Então, como é só uma simulação, eu vou fazer aqui direto pelo Chrome. Então eu vou clicar em preencher o formulário e já vai direcionar direto para o site da Polícia Federal. Aqui vai ter 4 telas que a gente precisa preencher. E aqui tem dados pessoais, então nome completo, filiação, que são seus pais, o sexo, data de nascimento, todas as informações pessoais. Aqui tem a parte de nomes anteriores, que são aquelas pessoas que tiveram alguma mudança de nome, como foi o caso da minha esposa. Então aqui tem o nome anterior e qual o motivo da mudança. Então pode ser por estado civil, por decisão judicial. Então se por algum motivo você teve que alterar o nome, é só colocar aqui também. Depois você clica em próximo e aí você vai colocar todos os documentos. Então o seu documento de identificação, o RG, o órgão emissor, CPF. Certidão de nascimento, isso aqui é para aquelas pessoas que são menores de 12 anos ou também que tiveram essa alteração de nome. Aí vai ter que colocar a certidão que alterou o nome, né? No caso da minha esposa, foi a certidão de casamento, mas aqui também pode ser a separação, divórcio. Então cada caso vai ser um caso específico. E aqui você vai para os dados complementares, essa é a terceira tela. E aí você vai colocar a sua profissão e o seu e-mail. Esse e-mail aqui é muito importante, porque depois que você termina esses 4 passos, você vai receber o protocolo direto no seu e-mail. E com esse protocolo você vai conseguir acompanhar no site da Polícia Federal. Então confirma que o e-mail ficou certinho aqui, para não ter risco de não receber o protocolo. E aqui também você coloca o seu endereço. Aí colocou o endereço, pode clicar em próximo. Aqui você vai revisar os dados que são mais importantes, que é o seu nome, a nacionalidade, a data de nascimento, o sexo, a naturalidade e a filiação. Aí esses documentos aqui são os que vão aparecer lá no seu passaporte. Aí depois que conferir isso aqui, você clica em declaro que as informações estão corretas e pode enviar. No momento que você envia, você já vai ser direcionado para a página de pagamento. E aí você pode pagar com Pix, com cartão ou até mesmo boleto. Só que o boleto é o que mais demora a compensar. Então vai compensar em 24 a 72 horas, que é o normal de qualquer boleto. E agora eu já vou aproveitar para falar quais são os preços para você tirar o passaporte. Então se você for tirar o passaporte que não tem nenhuma urgência ou emergência, você vai pagar a taxa comum, que é de R$ 257,25. Então toda solicitação normal assim, de passaporte que você vai fazer vai ser aqui. Se for uma viagem que vai ser para semana que vem, aí você vai ter que pagar a taxa de urgência e emergência, que é a taxa comum mais uma taxa adicional de R$ 77,00. E aí nesse caso você vai pagar R$ 334,42. E se for um passaporte anterior válido, extraviado ou perdido, aí você vai pagar a taxa comum mais a taxa adicional. E aí vai ser o dobro do valor da taxa comum, que vai dar R$ 514,50. E o prazo para você receber o seu passaporte geralmente é de 6 a 10 dias úteis. Eu lembro que quando eu fiz o meu e da Alex, a gente preencheu no dia 10 de novembro, a gente pagou no mesmo dia e a gente agendou o atendimento presencial para o dia 19 de novembro. E aí no dia 19 de novembro a gente levou os documentos, fez a foto e no dia 3 de dezembro ficou pronto. E a gente recebeu uma notificação direto no SMS, direto no celular, avisando que estava pronto e a gente podia retirar. Aí no dia 5, mais ou menos, de dezembro, a gente foi
lá, retirou o passaporte e foi bem rápido, assim. Foi um processo de 12, 15 dias, mais ou menos. Em 2 semanas fica pronto, bem tranquilo. Mas é óbvio que você não pode ir também num período que é de alta temporada. Período de férias, período de fim de ano. Esse período aí você vai ter problema, vai ter muita gente, vai ter muita fila e pode ter problema. Então, quanto antes puder se organizar para fazer isso, é melhor. E depois que você preencher o seu formulário, você vai receber no seu e-mail o número do protocolo. E nesse site aqui, você pode colocar no Google acompanhamento de emissão de passaporte, que já vai vir para esse site da Polícia Federal e você vai consultar a solicitação de passaporte. E aí você vai usar o número do protocolo que você recebeu no e-mail aqui nesse site. Aí você coloca o número do protocolo e o seu CPF. E aí você consulta aqui. Depois que compensar o pagamento, você vai conseguir agendar direto nessa página. Aí você agenda no posto de emissão de passaporte mais próximo e na data que fica melhor para você e no horário que você possa ir também. Porque você só pode reagendar 2 vezes no prazo de 30 dias. Então toma cuidado com isso aqui para não ter que ficar reagendando e ter problemas depois e talvez ter que pagar uma nova taxa. Uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é com as documentações que você preenche. Então se puder fazer no computador, é mais fácil para você evitar erros e evitar de ter atraso na entrega do seu passaporte ou ter que pagar uma nova taxa para fazer tudo de novo. E depois que compensar o seu pagamento, vai liberar aqui no site para você agendar no dia e no horário que seja mais adequado para você e num posto de emissão de passaporte mais próximo da sua cidade também, para você ir lá apresentar todos os documentos e tirar a sua foto. E aí lá eles fazem poucas perguntas, pelo menos foi assim pra mim, só me perguntaram se eu tinha alguma viagem já comprada ou não. E no meu caso eu não tinha viagem comprada, então foi bem tranquilo também. E depois desse processo você vai continuar acompanhando nesse mesmo site, que é esse aqui da Polícia Federal, para consultar a solicitação de passaporte. Aí é só usar o número do protocolo e o seu CPF, como eu já falei aqui no vídeo, e você vai ver quando o passaporte foi emitido e quando estiver pronto para retirada. Além disso, no nosso caso, eu recebi a notificação direto por SMS no meu celular. E depois disso eu fui lá no shopping, que foi onde eu fiz o meu passaporte, e retirei só apresentando o RG. Mas eles informam lá qual documento tem que levar no dia da retirada e tem que assinar lá também um documento dizendo que retirou. E aqui tem um alerta muito importante que aconteceu comigo e com a Alexia e você precisa ficar atento com isso. Quando eu fui tirar o meu passaporte, deu tudo certo, né? Eu assinei um documento, peguei meu passaporte e ficou tudo certo. Mas quando chegou a vez da Alexia, o sistema caiu e ela teve que assinar um novo documento além daquele que eu tinha assinado. Então ela entrou no posto de emissão e teve que assinar um documento lá dentro, um documento interno deles, para eles conseguirem fazer como se fosse a validação do passaporte. Inclusive a pessoa que estava atendendo a gente no dia disse que se não fosse feito da forma correta lá dentro, seria como se o passaporte não tivesse validade. Então a retirada do passaporte tem que tomar bastante cuidado para não ter nenhum problema no dia da viagem. E ter o passaporte não significa que está tudo certo para sua viagem. Tem alguns lugares que você precisa ter 6 meses de validade a partir da data da volta. Tem alguns lugares que são 3 meses. Então, sempre que chegar nesse último ano do seu passaporte, é bom você ficar muito atento para que você não corra o risco de perder alguma viagem de última hora, alguma viagem a trabalho, alguma viagem a estudo, que seja alguma oportunidade que você não possa perder e não vai perder por causa do passaporte. Então, chegou no último ano, fica muito atento ali, porque realmente muitos países têm essa regra de 3 meses a partir da data da volta. Ou seja, se for 6 meses e você voltar da viagem no dia 15 de dezembro, você precisa ter o seu passaporte válido até 15 de junho do ano seguinte. Ou seja, são 6 meses para frente a contar da data da volta, para você não ter nenhum problema. E se você ainda não sabia disso, deixa aí nos comentários aí qual foi a sua experiência, se você já teve alguma experiência assim, para ajudar mais pessoas através desse vídeo. Aqui na Ajuste Viagens a gente cuida de tudo do início ao fim da sua viagem. A gente reserva a sua passagem aérea, hospedagem, seguro viagem e tudo que for necessário para você ter uma experiência inesquecível para você e para sua família. Então se você tem interesse em ter todo esse suporte humanizado direto no seu WhatsApp, talvez fazer uma ligação, uma chamada de vídeo para organizar a sua viagem, eu tô à disposição e o link do meu WhatsApp tá na descrição desse vídeo. Então pode me chamar lá que vai ser um prazer atender você e a sua família. É isso e até o próximo vídeo.